Pessoal, hoje nós temos uma figura ilustre, primeira vez na nossa casa. E assim, antes de chegar, já tomou conta do nosso coração, que é um rapaz fora do comum. Pelo WhatsApp a gente já percebe o tanto que ele é gente boa. Uma pessoa que veio, nos auxiliou à distância numa solicitude tão rara. E eu falei, não acredito que esse moço está fazendo isso tudo por nós. E depois veio e estava aí numa divulgação, né, numa peregrinação aqui na nossa região. E aí eu falei, epa, uai, Luz, que é você aqui também. Então tivemos a sorte de tê-lo essa noite. E ele é o organizador deste livro, Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, onde ele faz uma coletânea de várias parábolas e comentada por vários oradores, por várias pessoas dentro do movimento da doutrina espírita, alguns muito conhecidos e outros nem tão conhecidos, mas de igual peso, né, igual valor no seu comentário, na sua elucidação. Então, é um livro que o Rafael está divulgando e que tem tido uma aceitação muito boa, né? É um livro de muito valor doutrinário. E ele nos premiou com um livro agora para nós sortearmos. Nós distribuímos uma mensagem lá na frente com um número. Tony, fala um número de 0 a 100. Ah! Engraçadinho. Número 16. Número 16? Ai, meu amor, você ganhou um livro. Parabéns, querida. Tem uma criança aqui? Fala um número, meu amor. 17. 17. Joga lá em cima, né, Rô? Número 17. Parabéns, você ganhou um livro. Então é isso, pessoal. Vamos agora, então, trazer rapidinho o Rafael para cá, porque esse é o nosso querido Rafael Papa, o grande divulgador desta mensagem deliciosa. Obrigada a você de estar aqui com a gente, viu? Valeu. Muito bom, filho. Boa noite a todos. Ela falou a parte boa da minha vida, agora eu digo a ruim. Fique à vontade. Muito feliz de estar nessa casa, muito feliz, porque a gente sente as vibrações de trabalho, de amor, de dedicação, né? Mesmo que faltem mãos, mas existe vontade, existe esforço. Então, essa casa aqui, o Zé Aparecido sempre fala muito bem do pessoal do Luz, né? E sempre foi uma vontade de, quando eu fizesse um roteiro aqui nessa região, passasse por aqui, não por me vangloriar, mas por ter uma afinidade, né? Tem pessoas que você conversa e tem afinidade, então é bacana. Eu fico feliz de estar aqui. Assim como vocês, eu sou uma pessoa imperfeita, tenho aflições, acordo no meio da madrugada, com minhas dúvidas, tenho cartão de crédito, contas para pagar, né? Passamos por circunstâncias muito parecidas então não devemos nos distanciar no discurso, e sim nos aproximar, né? É isso que Jesus quer de nós, que nós possamos gerar um vínculo afetivo de amizade, onde vocês me ajudam e eu ajudo vocês, né? Eu trouxe uma mensagem aqui do livro Boa Nova, que sempre me chamou muito a atenção, no livro de Humberto de Campos, ou Irmão X, para outros, que fala da chegada de Jesus antes do seu ministério.
para vocês verem como o projeto de Jesus, além de bondoso, é audacioso. Porque o bem também precisa ser audacioso. O amor também precisa ser audacioso. A vontade de o amor vencer, a vontade do perdão vigorar entre os humanos, é uma proposta audaciosa, ainda nos dias de hoje. Mas eu vou narrar para vocês momentos antes do Cristo se apresentar aos apóstolos, onde ele estava. E diz Humberto de Campos, nos primeiros dias dos anos 30, ele está sentado em Jerusalém, em volta do templo, quando um dos sacerdotes que fizeram parte da crucificação dele, junto com outros pensadores ociosos daquele momento, admirados com a formosura, com a beleza, com o magnetismo daquele homem que estava sentado ali, com seus olhos lúcidos, e Hanã, que fez parte da crucificação do Cristo, um dos, espero não tenha sido eu, e nenhum de vocês aqui, para a gente não ter uma dívida tão grande. E ele pergunta: Galileu, o que fazes na cidade? Jesus responde com modesta nobreza: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu a ser isso? Jesus responde com serenidade: é a obra divina no coração dos homens. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre, para auxiliar-te na execução dos teus planos? E o mestre com humildade responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, de todas as partes. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte. Certamente que esse representará o material da tua edificação. A conversa começa a esquentar. Depois, Jesus disse, com energia serena: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz interrogou: conhece Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade. Tens ciência dos códigos da corte providencial e das leis do templo? Inquiriu Hanã, já inquieto. E Jesus responde: sei qual é a vontade do Pai que estás no céu. Essa foi a apresentação do Cristo no templo de Jerusalém, sem ser conhecido, um completo desconhecido aos olhos terrenos, mas um grande conhecido aos olhos de Deus. Ali se apresentava o governador do planeta, que nunca buscou méritos para si, que desceu das esferas celestiais e superiores e amanheceu numa manjedoura, provando para nós que a humildade é de fundamental importância. E onde nós nascemos também é indiferente, porque não importa onde você nasce, não importa em que família você cresceu, se desenvolveu, mas importa aquilo que você gerou, os frutos
que você gerou ao longo da sua vida. Jesus nasce numa manjedoura. E a gente tem que falar dele. A proposta aqui hoje é falar de Jesus. Porque me intriga muito, e falo isso a vocês com sinceridade, como alguém que trabalha em uma universidade, de ver pessoas de ter vergonha de falar de Jesus. Vergonha de falar de Kardec. Vergonha de falar de Joana de Ângeles. Como se Jesus fosse algo a ser temido. Grandes pesquisadores utilizam em suas teses de doutorado, em suas dissertações de mestrado, Kant, Sócrates, Jung e tantos outros grandes cientistas que nos trouxeram conhecimentos, que nos trouxeram germens da verdade criadora. Mas quanto Jesus anda esquecido? O quanto que Jesus anda esquecido do nosso círculo de conversas? Quanto que Jesus anda esquecido nas nossas mesas de almoço? Quanto que Jesus anda esquecido no coração das criaturas? Por isso que no prefácio do livro Missionários, o Emmanuel diz: urge recuperar a religião, urge recuperar a teologia, urge recuperar a fé cristã. Porque o problema não é a religião, o problema são os homens e o que eles fizeram da religião. O problema não é a doutrina espírita, o problema é o que os espíritas fazem da doutrina espírita. E nós temos que ter maturidade para separar uma coisa da outra. Se é evangelho redivivo, e quando nós vamos ao dicionário, redivivo quer dizer ressuscitado. É o evangelho redivivo, o cristianismo primitivo, redivivo. Somos nós. Só que o evangélico precisa ressuscitar. É o evangelho que está sobre os escombros do orgulho, da vaidade, do egoísmo humano. O evangelho que precisa acender no coração das criaturas, que precisa movimentar as nossas histórias, as nossas relações sociais. É para isso que ele veio. Para ser uma aliança da criatura com seus criadores. Seu criador, na verdade, né? Só tem um Deus. Então, urge recuperarmos conceitos das parábolas e trazê-los à luz da doutrina espírita. Trazê-los de forma que possamos colocar os pingos nos is, colocar os tios nos lugares certos, restaurar a verdade, para que possamos ter esperança. Para que possamos ter esperança. O que nos tem faltado nos dias de hoje é a esperança. É o que Jesus veio trazer para nós, a boa nova, a boa notícia. Uma esperança para tornar os nossos corações mais amáveis, mais agradáveis, mais resignados. E a proposta do bem vencer. E hoje a gente vai estudar uma parábola que eu considero fantástica, que é a parábola da rede. Não sei se vocês conhecem, mas toda parábola, quando lida de forma apressada, a gente fica meio perdido. Não sei se vocês conhecem a história do Divaldo, que ele encontrou com o homem e ele falou num discurso para Divaldo que é provar que Jesus era alcoólatra. Aquilo chama atenção, né? Acredito que vocês também estejam... Ele tinha uma tese, tinha uma prova.
E o homem estava com uma Bíblia debaixo do braço. Então o Divaldo ouviu. Então, não tem uma passagem que Jesus transforma a água em vinho? Logo depois dessa passagem, um pouco mais à frente, Jesus pergunta: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Jesus ficou doido. Jesus perdeu a compostura. Não sabe nem quem são mais os pais. Será que ele guardou aquele vinho naquelas mochilinhas, né, daqueles São Bernardos que caminham pelo deserto? Porque se você lê o Evangelho de forma apressada, a gente tem esses resultados. Quando nós lemos as parábolas, pior ainda. Porque algumas são desconcertantes. Você lê e fala: o que é isso? O que ele quis dizer com isso? O que ele quis falar com essa parábola? E os discípulos que viviam com ele, após contar as parábolas, iam lá perguntar: ué, mestre, o que está querendo dizer com isso aqui? Porque são muito profundas, são enigmas. Ele fala por parábolas, por quê? Ele tinha um público-alvo. O público-alvo é a humanidade. Só que parte da humanidade não queria ouvi-lo. Parte da humanidade não queria olhar para Jesus. Então ele precisava falar sobre enigmas. E percebam que a maior parte das parábolas são contadas no final do 2º ano e no início do 3º, quando ele era contestado pelos fariseus de sua época. Então ele precisava contar parábolas. Ele precisava dizer de uma forma pedagógica para não ferir os corações daqueles homens, não ser assintoso. E aos discípulos, coube a eles a tarefa de investigar as parábolas. E cabe a nós aqui essa tarefa de investigar as parábolas. Cabe a nós a tarefa de voltar nos tempos de Jesus. Cabe a nós a tarefa de voltar àquelas épocas onde ele passeava de sandálias, onde ele conversava com Simão Pedro, onde ele bebia com os apóstolos, conversava, dialogava, e é isso que a gente busca para o nosso crescimento espiritual. E a parábola diz o seguinte: igualmente o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda qualidade de peixes. Estando cheia, as puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Entenderam? Posso ir embora? Posso? Fechou? Tem que ler de novo, 15 vezes, 30. Mas, na verdade, de uma forma mais prudente, utilizando a doutrina espírita, né? Porque naquelas épocas, pescar era algo muito comum. Era a maneira como eles sobreviviam. Além da agricultura, a pesca. E ele diz, o reino dos céus, naquela época ele não poderia falar de esferas espirituais. Então as esferas espirituais, os planos superiores ou os inferiores que existem, porque tem gente que reclama, nossa, eu posso ir para o umbral. Eu falei, nossa, agradece, né? Ir para o umbral não é tão ruim. Se você for para o umbral, você está nas portas do nosso lar. Ou de qualquer outra colônia espiritual. Agora, se for para a subcrosta, fica preocupado. Então, esferas espirituais. O reino de Deus, porque ele disse que o reino dele não é desse mundo. Ele está falando de outro reino.
onde Ele é o governador, onde Ele dita as ordens, onde vigora o amor, onde vigora a paz, onde vigora a alegria. É semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. O mar é o quê? Nós somos peixes, peixinhos, que somos lançados ao mar, mergulhados na carne, e passamos por provas, por experiências, por situações das mais diversas. Somos esses peixes lançados ao mar, pescados pela morte, que não existe. O Espiritismo matou a morte. Jesus matou a morte. Quando ele aparece vivo para os apóstolos, ele matou a morte. Só que é necessário que venha outra revelação, porque a gente se esqueceu da primeira. Muitos dizem que se você morre, você dorme até o juízo final. Quantos espíritos aparecem vivos no Novo e no Velho Testamento? Quantos anjos aparecem? Elias e Moisés aparecem na transfiguração de Jesus. Como é que esses espíritos estão mortos, gente? Tem aposentadoria no plano espiritual? Aqui está acabando, né? Daqui a pouco vamos ver o museu, esse é o aposentado, né? Teve uma época que lá para os 70, 80, ele aposentava, não vai ter mais. Bom que a gente fique igualzinho ao plano espiritual, né? Sem aposentadoria. É bom, eu que já não penso em aposentar mesmo, então... Mas não tem aposentadoria, o Espírito não aposenta. Jesus diz, vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Ele está falando que nós podemos nos igualar à condição de Cristo planetário e ultrapassar ainda. Então o Oceander pode ser um anjo. Imagina isso. Governador do planeta X, a Estela pode vir à Terra como futura Maria e gerar o Oceander. Não é meio estranho pensar nisso? Mas o determinismo de amor é esse. Nós todos vamos evoluir. Nós todos. Quer a gente queira, quer a gente não queira. Nós saímos da simplicidade da ignorância, passamos por experiências e vamos evoluir. Até o seu pior inimigo vai evoluir. Você fala, ele não? De forma alguma, mas ele vai. A sua sogra vai evoluir. Né? Ou Deus é caprichoso. Só evoluem os genros. As sogras não evoluem. Podia fazer até um livro disso, né? As sogras também evoluem. É uma injustiça a coisa. Quantos já vieram aqui em cima e falaram mal de sogras, né? É um absurdo, gente. É ao vivo, não, né? Se a minha vê, eu tô... Ela disse que é algo contra ela. Eu falo, não é, juro que... Então, nós mergulhamos na terra, nós mergulhamos no mar, nós estamos encarnados, nós estamos passando por experiências, muitas delas das quais nós mesmos escolhemos. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Ou seja, os peixes nutritivos, no momento da desencarnação, eles vão para os planos superiores, mas de uma forma automática. Ele não precisa entrar numa cesta, né? Igual Paulo entrou lá em as portas de Damasco, uma cesta e ir para outro plano. Ele não vai entrar numa cesta.
É um simbolismo. Então, os espíritos que se tornarem nutritivos, os espíritos que se tornarem mais bondosos, os espíritos que conseguirem trazer no bojo dos seus atos bondade, amor e caridade, são considerados bons. Esses vão para os mundos superiores. Esses se descolam das esferas. Não foi ele não, né? Os ruins fazem muito barulho, mas não é esse barulho não. E nós voltamos ao mar, somos jogados novamente. Tal como um pescador que vê um peixe, falou, ó, está muito pequenininho, deixa eu jogar de volta. Porque manda a lei de Deus que nós voltemos. Manda a lei de Deus que nós possamos voltar nos processos reencarnatórios para aproveitarmos a oportunidade de estarmos vivos. Mas isso eu estou careca de saber. Mas não podemos esquecer que saber é diferente de sentir. Porque quando a dor bate a porta, as coisas se modificam. Porque no mundo de provas e expiações, ainda existe a dor para que possamos acordar. Deus não seria ruim, mau, injusto, de nos colocarmos num planeta com dor, se não fosse necessário. Alguém que tem filhos? Ninguém, gente. Só eu que não tenho. Serve cachorro também, tá? Quando você leva o seu filho para tomar injeção, ele chora, não chora? Esse rapazinho chora? Chora muito, né? Na minha época era Gotinha, eu ficava tão feliz. Via aquele Zé Gotinha, até abraçava ele. Mas você deixaria de levá-lo para tomar injeção? Por quê? Por que Deus permite que a gente encarna no mundo de provas e expiações? Você acha que eles não sofrem em nos ver aqui? Passando por dores, enfermidades, passando por provas duríssimas. Tem gente que perde tudo, gente. Tem gente que perde tudo, que nem sabe mais o que tem no corpo. Tem gente que perde tudo. Tem crianças passando fome na África. Enquanto isso, a humanidade, alguma parte dela, vive nas ilusões da matéria. Nas ilusões da matéria. Porque agora a gente vai entrar na consumação dos séculos. Será chegada a consumação dos séculos. Só que nós não podemos falar da consumação dos séculos de uma forma mística. Temos que utilizar a fé raciocinada, temos que utilizar o que Kardec nos trouxe e também as obras subsidiárias de Chico Xavier e de outros. Porque muitos de nós tratam a transição planetária de uma forma desrespeitosa. Trata a transição planetária de uma forma como se ela não fosse acontecer. Assim como uma dor nunca vai acontecer comigo. Da mesma forma acharam que o Messias não chegaria. E ele chegou. Foram 1000 anos de profetas. Todos eles anunciaram a vida do Messias. Todos eles avisaram como seria a chegada dele e como seria a passagem dele na terra. Zacarias chega ao ponto de dizer no seu capítulo 9, está lá escrito, que Jeová, que é o Messias,
que ele chama de Messias, entraria de forma triunfal em Jerusalém, sobre um jumento. Ele dá detalhes. Nós acreditamos? Quando Jesus entra com um jumento em Jerusalém de forma triunfal, ele não está cumprindo o que o profeta diz? No livro Consolador está escrito, fizeram essa pergunta a Emmanuel, quem inspirou aqueles profetas? O Emmanuel responde, o Cristo inspirou diretamente todos os profetas. Malaquias chega a falar de João Batista, o último profeta. Capítulo 1, versículo 3. Aquele que prepararia os caminhos do Senhor. Isaías não vou nem comentar, porque a vida dele foi falar da vinda do Messias. Isaías, inclusive, diz como o Messias foi crucificado. E que se calaria diante das autoridades. Capítulo 53 de Isaías, depois leiam, vale a pena. Você fala, nossa, Isaías era um repórter, né? Igual André Luiz, repórter do mundo espiritual. Porque tratamos a transição planetária de forma desrespeitosa, achando que ela não vai acontecer. Achando que ela não vai acontecer. Então, uma coisa que é muito importante, e está aqui no livro Boa Nova, página 53, que é o diálogo de Bartolomeu com Jesus. Bartolomeu, assim como a gente, reclamava que o reino de Deus não chegara. Reclamara de muita guerra, de muita corrupção, de muitas dificuldades, de muitos problemas. E os perfis psicológicos desses apóstolos são semelhantes aos nossos. Questionamentos que fazemos. Só que diz aqui, Jesus responde a Bartolomeu sobre as suas perguntas. A nossa doutrina é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste alguma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas, aí vem a pergunta que mexeu comigo, achas então que eu teria vindo a esse planeta sem essa certeza confortadora? Ele está perguntando a Bartolomeu, você acha que eu vim à terra sem a certeza de que o meu evangelho não vai aflorar no coração das criaturas? Vocês acham que Jesus viria à terra sem saber que todos nós nos tornaríamos espíritos puros? Acha que Jesus desceria dos esferas superiores de forma irresponsável, sem algum tipo de planejamento? Sem algum tipo de planejamento mínimo para alcançar êxito espiritual? Pois é. Ele diz, o evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Livro Boa Nova. Estamos chegando ou não no mundo regenerado? Quem acha, levanta a mão. Então agora, vamos ler um trecho de Kardec, para ver se Kardec estava certo.
Kardec escreveu, tá, gente? Não fui eu. Eu não sabotei aqui o trem, foi ele mesmo que disse. Serão conhecidos os sinais dos tempos. É como se a destruição não caminhasse suficientemente rápida. Se verá os suicídios se multiplicarem uma proporção inédita, até entre as crianças. A loucura, que hoje nós tratamos a loucura como transtornos psicológicos, na época de Kardec era loucura, atingirá como nunca um grande número de homens, que mesmo antes da morte estarão eliminados do mundo dos vivos. Deus me livre. Quero pegar essa época, não. Esses são os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias. Como dissemos, sem que nada transgrida as leis da natureza. Nós vamos passar de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. Quer queiram, quer não. O mundo regenerado será um mundo que subirá para o outro tipo de qualificação. Só que algumas pessoas atrapalham o mundo. E não são muitas, são poucas. São poucas. Se nós fizermos uma reflexão muito rápida e simples sobre a sociedade, que são os fenômenos da sociologia, quem atrapalha a cura do câncer? É o mundo inteiro? Ou algumas pessoas? Quem são aqueles que ainda matam por matar? É o mundo inteiro? É o mundo inteiro ou algumas pessoas? Pelo menos aqui ninguém está parecendo agressivo assim. Pois é. Mas agora eu vou dizer para vocês o perfil das pessoas que não ficarão no planeta. De acordo com o espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, livro Transição Planetária. As criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos de colarinho branco, mantendo conduta egoísta, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas, por um largo período não disporão de meios de permanecer na terra, onde serão úteis em outros mundos inferiores. Não mais encarnarão entre nós, por algum tempo, para que nós possamos progredir, para que nós possamos olhar o futuro de uma forma diferente. E não como Cazuza disse, um museu de grandes novidades. Grandes espíritos estão encarnados. Eu tive com o Divaldo semana passada, e abusado que sou, fui perguntar para ele sobre esse livro, lá em Juiz de Fora. Isso é verdade? Perguntei para ele, isso é verdade? Estão encarnados mesmo? Sim. E já tenho visto muito deles por aí. Grandes espíritos de outros sistemas solares estão encarnados entre nós e vão nos auxiliar no progresso da humanidade. Temos alguns problemas. Se todos os países do mundo, todos, produzirem igual os Estados Unidos produzem, nós precisaríamos de 8 planetas Terra. Tem como?
tem como. Se nós continuarmos produzindo do jeito que estamos produzindo, lixo, material, desmatando, fazendo agressões à natureza, porque quando falamos de natureza, nos colocamos distantes dela, como se não fizéssemos parte. Mas nós somos um sistema vivo que pertence a um ecossistema material e espiritual. Precisaríamos de 2 planetas para suportar o que a gente consome hoje. Então, até 2030, possivelmente vai faltar água e muitos outros alimentos necessários à nossa sobrevivência. Dá para manter como está? Outro dia eu até brinquei, são os 3 R's da sustentabilidade: reduzir, reciclar, reutilizar. Acaba com a teoria, é P de parar. Parar de produzir. Parar de produzir. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele faz uma conjectura econômica da sociedade. Não estou aqui querendo atualizar Kardec nos seus princípios espirituais, mas na época dele existia uma conjectura econômica. Temos que avaliar a nossa conjectura econômica. Porque achamos que não estamos evoluindo, mas estamos. Kardec diz que se você dividir toda a riqueza do mundo entre as pessoas, a riqueza seria insuficiente. Por isso, um mundo de provas e expiações. Só que um banco francês, há pouco tempo, chama-se Credit Suisse, fez uma pesquisa, somando todos os bens do mundo, chegando a 223 trilhões de dólares. Se você dividir isso por todos os habitantes da Terra, daria 50 mil dólares para cada um. Está tão ruim assim? 50 no bolso? Dólares. O que seria hoje 160 mil reais. Né? Já temos um alento. Temos um vislumbre. Não estou falando aqui defendendo o comunismo, tá, gente? Por favor. Porque existe mérito. Você estuda, você trabalha, você se desenvolve, você tem seu salário, e chama-se mérito. No mundo espiritual também tem mérito. Quem não se recorda do esposo de Dona Laura, que ficou 18 anos trabalhando no mundo espiritual para ter uma casa? Tem mérito também. Mas é necessário que pessoas morram de fome? É necessário que nós estejamos passando porque estamos passando? É necessário de ter criaturas na África amarrando suas barrigas para não sentir fome? Vivem de farofa, se bem que eu adoro farofa. Mas com frango, né, gente? Ele não tem um frango. É necessário, é justo. E uma outra pesquisa pior ainda. Se nós reduzíssemos 10% do orçamento das forças militares do mundo inteiro, nós erradicaríamos a fome até 2030. Para que arma? Para que exército? Para preservar os próprios interesses. Fico muito triste quando eu vejo famílias chateadas, separadas por conta de política, brigando por pessoas que nem na terra vão ficar, perdendo a oportunidade de se reconciliarem, perdendo a bênção da encarnação, de estarmos juntos numa mesma mesa, se reconciliando um com os outros, atendendo ao pedido, ao imperativo de Jesus. Deixe o que for no altar e vá correndo se reconciliar com o seu adversário. Estamos perdendo tempo. Todo respeito aos amigos que se degladiam, que se brigam, que trocam socos.
que deixam de passar o Natal juntos, por conta de pessoas que nem aqui vão ficar. Enquanto deveríamos estar arregaçando as mangas para propor um novo mundo. Se eu sou um sistema vivo que faz parte de um ecossistema, que eu sou uma nota dentro de uma grande orquestra espiritual, como assinala Kardec no Livro dos Médiuns, nós somos uma nota dentro de uma grande orquestra. Qual é a minha parte? O que eu estou fazendo? O que eu estou desenvolvendo a favor do bem? Apenas 10% da população brasileira faz algum tipo de trabalho voluntário. 10%. Constantes, 3%. Ainda não chegamos ao ápice da transição planetária, onde a loucura tomará a grande posse da população. Mas já começamos a perceber os casos de suicídio crescendo a cada dia. E há um mês atrás, um grande neurocientista brasileiro, chamado Jorge Moll, com outros 4 neurocientistas, descobriram que a culpa é um dos grandes fatores que geram a depressão. Por que nos sentimos culpados? Por que nós nos sentimos culpados? Por não ter cumprido algo. A culpa é uma sensação de um dever não cumprido. Alguém que faz churrasco? Ou já é vegano? Ninguém? Aleluia. Com todo respeito aos nossos reinos. Quando você faz o churrasco, quando o carvão está queimando, você coloca a mão e deixa a mão, o que vai acontecer com a mão? Queima, né? Por quê? Porque fisiologicamente a sua mão está dizendo, está no lugar errado. A sua mão está no lugar errado, tira a mão daí. Se não houvesse esse aviso, você está fazendo churrasco, não sei o quê, come uma carne. Quem é vegano, todo respeito, come o seu vegetal ou sua fruta. Mas aí você tira a mão ficou dentro da churrasqueira. Os fenômenos de despertar são necessários para nos avisar. Ou você está indo para o lado errado. Ou você devia ir para cá, não por ali. No mundo espiritual, nas nossas consciências, é a mesma coisa. A partir do momento que eu nego um perdão, durante um longo curso de tempo, eu encarno com a criatura, não perdoo. Eu encarno de novo, não perdoo. Eu encarno de novo, não perdoo. Encarno de novo, não perdoo. A culpa começa a explodir. O perdão está sendo analisado pela Associação de Psiquiatria Brasileira e Mundial como um caso de saúde pública. Porque nós não estamos sabendo nos perdoar. Nós não estamos sabendo olhar para o outro de uma forma compassiva. Porque o perdão é um processo que não faz bem àquele que feriu. O perdão é um processo que valoriza aquele que sofreu agressão. O processo de se valorizar perante as leis de Deus, de se sentir-se amado por Deus. Quais de nós aqui não erra? Algumas pessoas podem dizer, poxa, mas meu pai errou tanto comigo. Mas vai ser pai.
Como é difícil ser pai, gente. E a gente vai aprendendo. Quando vira pai, começa a ter os mesmos erros. Começa a ter erros muito similares, muito parecidos. Porque nós recebemos uma herança emocional dos nossos pais. Se nós não honrarmos os nossos pais, e honrar significa respeitá-los como eles são, nós não conseguimos dar prosseguimento às nossas vidas. Ninguém está falando em concordar, mas respeitar. Meu pai é isso. Eu permito que ele seja quem ele é. Porque o perdão é um processo de desintoxicação. E agora é a hora. Porque uma vez que um grupo de pessoas harmonizadas, recolhidas, reunidas em torno de Jesus, sobe às esferas superiores, não precisa voltar mais aqui. Pode ter seu time de futebol, pode ter um monte de coisa. Mas o perdão virou talvez a maior caridade dentre as anunciadas por Kardec. Porque nas relações afetivas não existe relação afetiva sem perdão. Eu olho a Carla assim, falo, nossa, que pessoa legal, que bacana, não sei o quê. Só que quando eu for me relacionando, eu vou vendo que ela tem espinhos. Aí eu abraço, doeu. Porque os espinhos delas vão machucar. A não ser que ela seja já um anjo. Coitada dela, quando ela for me abraçar, eu tenho uma péssima notícia. Tenho muitos espinhos. Porque todos nós temos. Nós fazemos parte da mesma plantação de Deus. Não somos diferentes. Magoamos e somos magoados. Revidamos. Né? De vez em quando até de forma vingativa. Aquela pessoa se deu mal. Da faz yes. Pô. Eu disse. Eu sabia. Faz parte da nossa natureza. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão a terra. Porque nós estamos domesticando a animalidade que ainda existe em nós. Os nossos instintos. Para nos tornarmos peixes nutritivos. Peixes nutritivos aos olhos de Deus. Porque como toda pesca, para a gente fechar, Simão Pedro também saiu em uma pesca. E quando ele retornou da sua pesca, ele voltou sem nenhum peixe. Nenhum peixinho. Será que não veio nenhum, né? A gente fica se perguntando, olha aquele filme lá, não tem um peixe. Nenhum peixe. É o simbolismo dos nossos fracassos e erros na terra ou em outras encarnações. Tanto faz. Mas quando ele chega ao cais, quem ele encontra? O Cristo. E o Cristo faz assim para ele. Vamos voltar, Pedro? Vamos recomeçar? Vamos refazer a sua história? Vamos navegar pelo corpo físico novamente? Mas uma coisa eu te prometo, eu estarei ao seu lado. Diante das aflições, diante das dúvidas, diante do receio de novamente não pegar um peixe, eu estarei ao seu lado. Junte os pescadores e vamos juntos. E ao longo da vida, trabalhando a caridade, trabalhando a bondade, trabalhando
olhar de compaixão pelo próximo. Vamos nos aproximando de Jesus, trazendo Ele para o nosso barco, fazendo dele um tripulante da nossa vida, um tripulante que anda conosco. E vai chegar uma hora que Ele vai dizer: joga a rede. Você vai dizer para Ele: mas eu já tentei. Mas Ele vai dizer: joga do outro lado. Mas aqui nunca deu. Joga. E a rede são as oportunidades. Oportunidades que temos na vida para florescer e nos tornarmos pessoas melhores. Não é melhor do que alguém, mas é melhor do que já fomos. Porque quando jogarmos as redes, as oportunidades vão aparecer e teremos farturas espirituais. Farturas espirituais. E um dia esse planeta vai ser conhecido por molduras de quantos perdões você deu. Um dia esse planeta vai ser conhecido por quantas sopas você serviu. Quantos agasalhos você entregou numa noite fria. Um dia esse planeta vai ser conhecido como um reino de amor e prosperidade. E eu desejo a vocês a coragem de Gandhi, que passou pela terra e por muitas dificuldades venceu tudo. A coragem e a esperança de Nelson Mandela, que passou 27 anos atrás de uma grade, sendo urinado pelos seus policiais, mas nomeou a filha dele de Esperança. A sua neta se chamava Esperança, porque ele acreditava que saía de lá. E um dia ele saiu e levou os policiais que o prenderam. No seu primeiro discurso ele leva todo mundo, provando a todos nós que o amor de Deus cobre uma multidão dos pecados. Temos que ter esperança. E só aquele que faz o bem vai ter uma esperança em outro mundo. Talvez não aqui. Deus abençoe vocês. Muita paz. Quem quiser mais um pouco sobre as parábolas, estarei ali. Quem quiser dar um abraço também estarei ali. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.